problema não é que você não faz o que precisa, mas sim que você construiu uma rotina que te impede de fazer essas coisas. O teu foco tá em adicionar mais coisas, quando na verdade ele deveria estar em observar o básico da tua rotina. É ali que mora o problema e hoje a gente vai analisar ponto por ponto para saber o que pode estar destruindo a tua produtividade. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Então a gente já vai começar direto pelo hábito 1, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. O hábito 1, então, é que você evita o desconforto a todo custo. Sobre estar na zona de conforto, desconforto, vocês já estão careca de saber de tanto que eu falo nesse canal. A ausência de desafio, ela vai te degradando. O conforto, ele te enfraquece. Já falei isso, repito pra vocês, porque é importante. Se vocês puderem, colhem isso no post-it e deixem ele pra vocês verem todo dia. O conforto te enfraquece. Foca nessa frase. E sabe o que é pior? Tu não percebe, porque ele é silencioso e oculto. Eu vou dar um exemplo que é muito bom, que eu acho que ele é um dos melhores, que é o do cigarro. Quantas pessoas fumam hoje porque te dá um conforto instantâneo, do tipo, tô estressada, eu vou fumar e vai me deixar mais calma. Isso é muito, muito típico. Só que tu vai parar pra perceber, esse conforto de agora, daqui 15 anos vai gerar um problema muito maior. Só que as pessoas não se importam porque elas gostam do conforto agora. Então, se tu falar pra elas que daqui 15 anos tu pode ter câncer de pulmão, elas vão falar, tá, não, mas sabe como é, né? Então, assim, tu tem que tomar cuidado em não cair nessa lábia do conforto, em que ele quer que tu esteja de boa, pra depois ele acabar contigo sem tu nem perceber. Outro ponto, se tu começa a evitar fazer coisas difíceis, tu tá ensinando o teu cérebro a ser preguiçoso, a ser o que ele mais gosta de ser. Porque ele não quer parar pra pensar, ele não quer ter essa dificuldade de, eu preciso entender o que tá acontecendo. Não! Ele quer só ficar ali de boa, viver a vida, deixar que os pensamentos mais rápidos tomem conta e tu responda de forma superficial as coisas, não entenda por dentro, não consiga tomar uma decisão importante e fique travado no lugar. É isso que o teu cérebro quer, porque é o mais fácil pra ele. Então, assim, se tu evita tarefa difícil, se tu evita teu esforço mental, o que tu tá criando? O teu cérebro, cada vez mais, ele vai começar a acreditar em conclusões falsas, em conclusões que vêm de forma rápida e superficial, com evidências que às vezes não fazem sentido, mas que a gente, na verdade, não para analisar essas evidências, a gente não se questiona. E se a gente não se questiona, a gente acredita em suposição falsa. E essa suposição falsa pode acabar levando a gente a tomar uma decisão incoerente. E esses argumentos que sustentam aquilo, eles também são incoerentes, só que a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo pra vocês muito legal, que é assim, a gente começou a postar conteúdo e as coisas não estão dando certo. O que a gente faz? A gente começa a pensar, nossa, postar conteúdo não é pra mim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me julgam, elas riem de mim, eu sou um fracassado, não consigo fazer isso. Cara, olha o tanto de suposição que tu deu por conta de uma ação. E será que essas suposições são verdadeiras? Tu tem evidência daquilo? Só que isso é tão rápido que a gente começa a acreditar naquilo. E o nosso cérebro, ele não gosta de deixar essas lacunas em aberto. Então a gente acredita nessa história, porque é mais fácil. Só que se a gente para e fala, não, peraí, deixa eu me questionar um pouco, deixa eu entender, deixa eu analisar isso, ponto por ponto, de forma independente, vamos ver se faz sentido. Aí tu vai ver que talvez seja porque tu não botou energia ainda o suficiente, tu postou 2 reels só e não tá postando mais nada, ou seja porque tu não entendeu, não testou o suficiente, não entendeu o que funciona, o que não funciona. Seja porque talvez você esteja falando para as pessoas erradas. Não adianta tu querer falar, por exemplo, para uma pessoa sobre ela ter uma alimentação saudável se ela não está disposta em ter essa alimentação saudável. Então, assim, é só tu perceber o nosso cérebro rápido ali, essa resposta rápida, ela acredita mais nessas intuições que a gente tem com base nas nossas experiências e ele é uma resposta que erra bastante. Não tô falando que a intuição não é de todo ruim. Ela é muito boa em certos pontos, mas tem vezes que ela erra. E a gente tem que aceitar isso. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho pra vocês
sobre como a nossa intuição erra e a gente nem percebe. Olha só, eu quero que vocês me respondam rápido, tá? Existe uma bola e um bastão. Esses dois juntos, eles custam $1,10. A bola, ela tem $1 de diferença do bastão. Então, quanto que custa o bastão? Se tu respondeu rápido, provavelmente tu disse 10 centavos. Só que se tu parar pra fazer a conta, tu vai ver que não, esse valor não é o verdadeiro, o exato. Só que o nosso cérebro não quer pensar, não quer ter esforço, ele já, opa, é 10 centavos sim. Então façam a conta aí e me deixem aqui nos comentários se vocês também caíram nessa, porque eu caí e eu demorei pra entender, tá? Vou falar pra vocês, mas conseguimos. Um outro ponto de tu só fazer o que te dá vontade. Assim, eu vou ser bem sincera, se eu fizesse só o que eu tenho vontade, hoje eu estaria enorme, eu estaria com uma saúde ruim e eu estaria numa profissão que eu não gosto. Vocês têm noção disso? Olha como o perigo do conforto, ele tá ali na nossa cara, e se a gente não fala, hoje eu vou hoje eu vou passar por cima de ti, a gente vai acabar vivendo uma vida que a gente não tá feliz. E a gente vai ver as outras pessoas felizes e vai falar, o que elas têm que eu não tenho? Coragem. Coragem de acabar com o conforto e passar por cima, mesmo com medo. Então, os pontos chaves desse hábito aqui, o que a gente tem que prestar atenção? Parar de aceitar qualquer informação plausível que o teu cérebro traz para ti de forma rápida, ser mais ativo, se questionar mais sobre as minhas decisões, sobre o que eu tô pensando, sobre por que eu achei isso, e parar de achar que a gente precisa da força de vontade. A gente precisa construir as nossas coisas. E aqui o conforto aparece, porque vai ser desconfortável tu começar a construir. Mas a gente precisa. E isso aqui se encaixa exatamente com o hábito 2. Você quer motivação antes de agir. Gente, a ação, ela vence a inação sempre. Depois que eu li essa frase num livro, eu fiquei muito incomodada, porque ela me incomodou. Porque como assim, cara? A ação, ela vai vencer a inação, tá? Tudo bem, eu sabia disso. Mas tem vezes que a gente precisa desse baque. E tu pensar, cara, eu não tô fazendo nada. Eu tô aqui parada. E tem lá uma pessoa que tá fazendo todo dia. E uma hora ela vai conseguir. E quantas outras pessoas conseguiram porque elas fizeram todos os dias? Se tu quer sentir motivação, se tu quer se sentir preparado pra agir, tu nunca vai sair do lugar. Tu precisa começar a criar um repertório daquilo que tu tá fazendo. Então, assim, eu vou pesquisar mais, vou buscar teoria. Tá, tem vezes que isso sim é importante. Eu não tô dizendo que tu aprender sobre essas coisas não seja. Mas tu precisa praticar. Tu precisa fazer aquilo, porque tu vai aprender quando tu agir. Tu vai aprendendo com os teus erros. Tu precisa trocar o teu pensamento de que tu não pode errar nunca. E entender que o erro, ele é uma forma de crescimento. Tu pode usar ele como uma outra forma sem ser fracasso. A gente é ensinado errado. O erro não é ruim. Tu só tem que saber escolher ele com exatidão. Tu não pode simplesmente jogar tudo pra cima e falar, que se ferre, eu vou errar. Não é assim que funciona. Tu precisa entender quando que tu pode fazer uma ação e se tu errar, tu não vai perder tanto, e se tu acertar, tu vai ganhar muito. Eu já falei isso pra vocês. Isso é muito importante. Existe um viés chamado viés de sobrevivente, que é um erro de julgamento que a gente tem, onde a gente começa a ter um pensamento distorcido de uma realidade por focar apenas nos casos que deram sucesso e esquecer daqueles erros que eles tiveram. Então a gente acaba vendo uma pessoa de sucesso, por exemplo, achando que ela não teve nenhum erro, achando que ela não começou de nenhum lugar, que ela só simplesmente brotou ali no sucesso. Só que não é assim. Essa pessoa errou muito antes. Ela aprendeu com os erros dela. A gente não pode só focar ali no que ela tem agora e achar que existe uma fórmula mágica para chegar ali. Não, a gente tem que construir o nosso caminho. Então tu precisa agir para daí sim tu começar a construir o teu caminho. E é assim que as coisas vão começar a se encaixar para ti. Hábito 3. Consumir muita informação. Isso aqui, eu vou falar pra vocês que eu fazia muito. Eu tinha assim, 1 milhão de coisas salvas e que eu falava, depois eu vou ver, eu vou fazer e não sei o que. Eu não fazia nada. Então o que acontece? Quando tu tem muitas informações, tu também tem muitas possibilidades.
E isso vai gerar um ruído para ti. O que é um ruído? É uma informação que não tem importância. E vai ficar cada vez mais difícil tu diferenciar o que é o ruído, que é essa informação sem importância, do que é um sinal, que é algo que é importante, que tu precisa pegar. Então, um exemplo, tu tá sempre em busca de um novo hack, de um novo método para emagrecer, que te faz emagrecer mais rápido, quando na verdade o teu foco deveria estar no básico, naquilo que tu sabe que funciona, naquilo de comer arroz, feijão, verdura, que tu sabe que vai funcionar pra ti. Não é sobre tu ficar 5 dias sem comer e emagrecer. Isso não é viável, isso não é um hack, isso não é um método. Você precisa parar de ignorar o básico, porque isso vai mudar tudo pra ti. Hábito 4. Querer controlar tudo. Isso aqui eu acho que é um hábito que muita gente tem e que é muito difícil de trabalhar. Eu tenho ele bastante pra mim, assim, quando eu organizo a minha agenda, quando eu organizo as tarefas que eu preciso fazer e as coisas não saem como planejado, pra mim parece que nada mais eu consigo fazer, sabe? Se eu tenho um compromisso de última hora que entra na minha agenda depois que eu já ter planejado, o meu dia começa a não render, parece que eu não consigo fazer as coisas, só que isso é um problema. Porque a gente não pode querer controlar todas as coisas. Porque a vida não funciona assim. Quando tu tenta prever tanto como que as coisas têm que acontecer, ou controlar como elas têm que acontecer, tu não tá preparado para lidar com algum contratempo. Eu vi esses tempos num podcast que era a respeito de tu conseguir fazer as atividades em situações diferentes. E eu tenho muito isso. Por exemplo, eu tenho um negócio que eu tenho que gravar quinta-feira, só na quinta-feira, principalmente no período da manhã, e sozinha em casa e essas coisas assim. E se isso não acontece, pra mim se torna tão difícil fazer essa ação, porque eu criei na minha cabeça que tem que ser esse contexto e deu. Só que isso gera um problema pra gente, porque quando acontece alguma coisa que eu não consigo fazer hoje, ou se eu não tenho ninguém em casa, se tem alguém em casa, como que eu vou fazer daí? Por isso que é tão importante vocês trabalharem isso. Eu tô trabalhando também, assim, aos poucos, mas tô tentando. É um pouco complicado, mas eu quero começar a fazer umas mudanças assim, sem programar na agenda, sabe? Só pra tentar começar a ensinar o meu cérebro que sim, tá tudo bem, tu vai conseguir fazer também. Porque isso não tá dependendo do contexto, mas sim de ti. Então, assim, não tem como a gente querer uma rotina perfeita, não tem como a gente querer copiar a rotina de ninguém, porque aquela pessoa não vai ter as mesmas necessidades que você. Você tem uma vida completamente diferente, cada um vive numa realidade diferente. Então, pare de querer se comparar com aquela pessoa que já tá numa outra realidade diferente da tua. Não copie e cole. Vá criando a sua. Hábito 5. Fugir de pequenos erros. A gente falou um pouquinho antes sobre isso e eu trouxe também aqui porque eu acho que esse é um tema assim muito difícil, né? Que as pessoas são muito contrárias sobre erros. É muito difícil tu mostrar para elas que um erro pode ser bom. Então, eu acho que é importante a gente reforçar bastante sobre isso. Tem uma forma de pensar no erro como um treino. Vamos pensar que a gente tá treinando quando a gente erra. Então, assim, ó, eu quero dar certo criando conteúdo no YouTube. No YouTube, no Instagram, enfim, o que vocês acharem melhor. Aí, eu vou começar a postar vários vídeos. E isso não é ruim. Ele pode ser que eles não dê certo, que ninguém veja, hoje uma pessoa veja, mas quando tu começa a ver eles como um treino para quando chegar lá naquele momento especial, tu já ter as habilidades necessárias para isso, porque durante esse tempo todo tu tá treinando comunicação, tu tá treinando edição, tu tá treinando formas diferentes de pegar luz, de gravar, de falar. Então, veja por esse lado, veja esse treino ali, não que, eu fiz e não deu certo, eu não consegui. Porque tu provavelmente vai, se tu continuar postando constantemente, lá no teu 100º vídeo, tu vai estar muito melhor do que teu primeiro, teu segundo, teu terceiro, enfim. Então escolha esses erros certos, esses erros que podem ser treinos. Que nem eu falei, a gente tem que colocar na balança. Esse erro, essa ação, se der errado eu vou perder pouca coisa, então legal.
E se ela der certo, eu vou ganhar muito? Nossa, melhor ainda. Coloquem assim na balança, pensem dessa forma, vai fazer diferença. Então, se você evita um erro pequeno hoje, provavelmente tu vai sofrer umas consequências bem fortes amanhã. Então, cuidado com isso, parem de querer evitar a todo custo o erro. Ele dá medo, eu sei que a gente tem medo desse julgamento, das pessoas olharem que, poxa, eu não tô conseguindo, mas pelo menos tu tá agindo, né? Pelo menos isso. Isso é muito bom. Hábito 6. Procrastinação mal interpretada. Assim, eu nunca vi sobre isso. Depois que eu aprendi, eu entendi muita coisa na minha própria vida, tá? Então eu acho que isso aqui é muito legal. E se vocês prestarem bastante atenção, pode explicar muita coisa na vida de vocês. A procrastinação, ela não é de todo mal. Às vezes ela pode explicar alguma coisa. Que talvez essa tarefa que tu tá fazendo tu não veja sentido nela e realmente ela não faça sentido, ou que ela seja muito grande e o nosso cérebro não gosta disso ser muito grande. É melhor que a gente separe ela em pequenas tarefas pra gente ter pequenas vitórias. Isso vai gerar mais vontade de a gente continuar fazendo. Ou por fim, que você não veja utilidade naquilo. Então assim, isso de ver utilidade, ele não quer dizer que aquela tarefa não seja útil, mas que tu por si, a tua pessoa não entende por que aquilo é útil. Por exemplo, eu procrastino ir na academia porque eu não entendo que ir na academia é útil pra mim. E a partir do momento que tu começa a trocar o teu pensamento, ou talvez criar um hábito, tu começa a perceber que tá fazendo sentido pra ti, que tu tá mais disposto, que tu percebe que tá com mais saúde mesmo, sabe? Tu vai começar a mudar isso, entender, opa, tá, isso aqui parece ser útil pra mim, sim. Então, as coisas começam a mudar. Então, se tu perceber, existem diversos pontos sobre a procrastinação. E não é só aquele rótulo que todo mundo fala, tu tá procrastinando, então tu é preguiçoso. Não, não é isso. Às vezes a gente tem que entender a fundo o problema, o que tá acontecendo ali pra tu tá procrastinando essa tarefa. Hábito 7. Buscar sempre novidades. A gente tem uma tendência hoje em dia de estar sempre em busca de algo a mais. Por exemplo, eu comprei um celular agora e daqui 4 meses eles lançam um novo. Eu já quero esse meu celular não presta mais? A gente tá sempre querendo trocar, querendo algo novo, querendo melhores coisas, quando na verdade, às vezes o que mudou de um celular para outro foi a cor. Só que não, eu preciso daquilo, porque o que eu tenho agora não me satisfaz mais. Essa nossa necessidade por coisas novas faz com que a gente sempre esteja à procura de milagres. A gente precisa desses milagres na nossa vida que vão resolver todos os problemas. Só que o que funciona mesmo é tu fazer o simples e tu conseguir repetir. Porque um sistema simples é mais fácil da gente repetir todos os dias do que um sistema complexo, por exemplo. Só que muitas vezes esse sistema simples, ele não é o mais confortável. E a gente precisa lidar com isso. Não é confortável, tudo bem, mas eu preciso fazer. O simples funciona, o simples é reprodutivo. Então, façam o simples, não inventem moda. Então, se vocês perceberem, eu falei aqui 7 hábitos e esses 7 hábitos têm uma coisa em comum. Eles, a curto prazo, podem não te dar um resultado nenhum. Mas se a gente for pegar a longo prazo, eles podem trazer um problema gigantesco. E pode ser isso que tu tá fazendo. Tu tá repetindo um padrão ruim que de pouco a pouco vai destruindo a tua vida, vai arrancando os resultados bons que você poderia ter. Então, às vezes, o necessário é que a gente comece a tirar coisas e não ficar adicionando. Então, olhar pra tua rotina, arrancar pela raiz aquilo que tu tá vendo que não tá dando certo, que não bate com o que tu quer se tornar. Tu não precisa fazer muito mais coisa, colocar muito mais coisa na tua rotina. Tu só precisa organizar o que tu já tem. Então tente começar pelo básico e me diga aqui nos comentários se isso te ajudou de alguma forma a reestruturar a tua rotina e se tu começou a perceber as diferenças que isso dá no teu dia a dia. Muito obrigada e até a próxima!